pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lançoles, um canal de entretenimento e cultura pop. Eu sou Laura Zaka e no vídeo de hoje eu vou fazer um review do episódio 8 de House of the Dragon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. É logo depois da vinheta. Gente, que episódio foi esse? Eu achei que o episódio teve cenas dramáticas no ponto certo. E, gente, eu acho que esse foi o episódio mais dramático de House of the Dragon e ele foi maravilhoso do início ao fim. Eu adorei as adaptações que tiveram. Eu vi muita gente comentando como o Aemond roubou a cena, mas na minha opinião, quem roubou a cena nesse episódio foi o Rei Viserys. Porque foi dramático, foi emocionante e teve tudo na dose certa. Vamos lá, gente. O episódio começa lá em Deriva Marca, onde a gente já tem ali informações de quanto tempo se passou entre um episódio e outro. E a gente tem essa informação através ali do Vaemond, que tá tendo uma audiência ali com a princesa Rhaenys. Que ele informa ali que o Corlys está adoentado porque ele foi ferido ali na guerra em que ele está há 6 anos, ou seja, de um episódio pro outro se passou 6 anos. E o Vaemond, ele tá ali porque ele quer reivindicar Deriva Marca pra si após a morte do Corlys. A Rhaenys, inconformada, né, ela, meu querido, você não é o herdeiro de Deriva Marca, o Corlys já estabeleceu o herdeiro, é o Lucerys. Ele fica possesso porque ele não quer que a casa dele passe por um bastardo e ele diz que ele vai para Porto Real fazer a reivindicação dela. E ela fala, toma cuidado com o que tu fala, isso aí é traição, meu querido. Ele não escuta nada e vai-se embora. Na cena, quem estava presente também era a Baela Targaryen, filha ali do Daemon Targaryen com a Laena Velaryon. E a Baela manda uma cartinha para o pai dela, que está lá em Pedra Dragão. E então nós temos ali o Daemon indo atrás ali de uma ninhada de ovos da Syrax, porque em Pedra Dragão ele não precisa mais roubar os ovinhos, não é mesmo? Porque a Syrax é uma dragoa fêmea, então ela bota ovos, ao contrário do Caraxes, que até o momento é macho. Por isso que lá nos episódios passados ele precisou roubar o ovo para dar para um suposto filho fake dele. Assim que ele pega ali alguns ovos, ele vai para o castelo e lá ele encontra a Rhaenyra. E aí eles recebem a cartinha da Baela informando sobre as intenções do Vaemond. Então ambos decidem que eles devem ir para Porto Real para também fazer as reivindicações em nome do Lucerys, para que ele seja o herdeiro de Deriva Marca. E uma coisa que eu achei interessantíssima, que são duas coisas que a gente observa nos dois arcos ali em Pedra do Dragão e lá em Porto Real, são como os respectivos herdeiros do trono se comportam. E eu tô me referindo aqui aos herdeiros mais jovens, né? Estou me referindo aqui ao Jaehaerys, o filho da Rhaenyra, que é o segundo na linha sucessória do trono e vai herdar depois da Rhaenyra, em como ele está se preparando para assumir o reinado eventualmente. A gente vê ali cenas dele treinando o Alto Valyriano com o mestre, dele sendo muito perfeccionista, ele querendo acertar ali, não querendo pagar um mico, alguma coisa assim, e como ele realmente quer aprender as coisas para ser um bom rei. E durante o episódio a gente observa como ele é um perfeito cavalheiro, né? Em contrapartida, a gente vê o Aegon, o que? O quarto na linha sucessória, se você colocar a linhagem da Rhaenyra primeiro, ou se você é fã dos verdes, ele é o primeiro na linha sucessória por ser o filho do homem do Viserys. E ele, aparentemente, deveria estar sendo treinado pela Alicent e pelo Otto como o herdeiro do trono, né? Pra assumir as responsabilidades do trono quando o pai morrer. Afinal, esse é o objetivo do Otto e da Alicent. E a gente tem uma conversa dele com a Alicent de que ele faz tudo por eles e tal. Só que a gente vê os comportamentos dele. Ele não tá nem aí pro trono, gente. E pra piorar, ele ainda é um estuprador. Gente, a cena da Alicent conversando com aquela criada que foi estuprada pelo Aegon. Gente, que aflição! E você fica ainda mais possessa com a Alicent. Ela tá pagando a criada pra ficar de boca calada, entendeu? Como se ela fosse uma prostituta. E ainda por cima, falando que se ela começar a falar essas coisas aí pro reino, vão poder achar que ela que tentou seduzir o Aegon. Gente, tipo, colocando a culpa na vítima. Cara, só não.
sabe? Você pega um ranço do personagem do Aegon já ali, entendeu? Mas você tem esse contraste, né, do Aegon com o Jace, ambos numa posição de herdeiros do trono e ambos bem diferentes, não é mesmo? E então, né, nós temos a viagem da Rhaenyra para a corte. E é lá que a gente vai ter várias cenas bem emocionantes que, gente, tem que dar uns parabéns ali pra atriz da Rhaenyra e do Rei Viserys. Cara, as duas cenas mais emocionantes do episódio acontecem com eles e é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. A direção da cena foi maravilhosa, a atuação dos atores foi maravilhosa, até a música, entendeu? A trilha tava maravilhosa. Então, assim, cara, e foi o que fez esse episódio ter uma carga emocional que faz dele o melhor episódio até agora. E eu sei que eu tô me repetindo aqui, que todo vídeo eu falo, esse é o episódio melhor até agora. Mas só significa que a série só melhora a cada episódio, gente. Então nós temos a chegada da Rhaenyra na corte. Ela é bem recebida ali pelos servos ali do palácio. E ela não é recebida pela Alicent exatamente porque a Alicent tá no pequeno conselho. Ela que tá liderando o pequeno conselho no lugar do Viserys. E aí a gente já tem a Rhaenyra indo até o Viserys, acompanhada ali do Daemon. E aí a gente tem o baque. Tanto a Rhaenyra tem o baque, como nós, os telespectadores, também temos. O Viserys está ali acamado. Ele está em um estado decrépito, não tem outra palavra pra descrever como ele tá, sabe? Que você vê que ele tá nas últimas. E aí a gente vê uma cena dos mestres dando um leite de papoula pra ele. E aí o Daemon, né, sugere que o Otto e a Alicent estão deixando ele dopado pra ele não poder fazer as decisões que um rei precisa. Pra que as decisões recaiam sobre eles. A mão do rei e a rainha, que tá na posição de rainha regente, já que o rei se encontra impossibilitado. E é muito importante você notar que a primeira coisa que a Rhaenyra faz ao chegar ao castelo é ir até o rei, porque ela esperava que o pai fosse ficar do lado dela, que o rei fosse ficar do lado dela. E ela chega lá e ela percebe que o rei não vai poder fazer isso porque ele tá acamado. E toda a decisão da reivindicação do filho dela como herdeiro de Derivamarca está nas mãos do Otto Hightower e da Alicent. E aí nós temos ali uma perspectiva ali política sobre como a posição de Derivamarca e quem vai ser o herdeiro de Derivamarca é importante para a guerra. Porque quando o Vaemond chega lá para reivindicar, porque ele, como eu disse, né, ele partiu ali de Derivamarca para Porto Real também, ele faz uma aliança com o Otto e a Alicent, de que se eles escolherem ele para ser o herdeiro de Derivamarca, ele vai apoiar os verdes. E isso é uma coisa muito boa para os verdes, que até o momento, aparentemente, os Velaryon estavam do lado dos negros, do lado da Rhaenyra, e isso era bom para assentar a posição da Rhaenyra como a rainha dos 7 reinos, porque ter os Velaryon do lado dela já é uma grande coisa, é uma grande posição, porque os Velaryon controlam os mares, eles não têm esse título de Senhor dos Mares por qualquer coisa, eles controlam a frota marítima do reino. Eles são a família mais rica de Westeros. Eles são mais ricos que os Lannisters nessa época da história. Para vocês terem uma noção de quão ricos eles estão. E ser rico durante um período de guerra é importante porque isso quer dizer que eles podem comprar comida para o exército. Eles podem bancar as armas dos exércitos. Entende, gente? Então, ter os Velaryon do lado dos verdes seria muito bom. E isso seria uma oportunidade perfeita para pegar os Velaryon para eles. Porque até o momento a Rhaenyra tinha essa vantagem de ter os Velaryon do lado dela. Porque os filhos dela são Velaryon. E o fato dos filhos dela ser Velaryon, tanto para ela, a Rhaenyra, quanto para os próprios negros e todos os aliados da Rhaenyra, já era uma coisa certa. Mas essa coisa certa podia mudar com a mudança do herdeiro. E é por isso que a Rhaenyra vai tão desesperadamente para Porto Real assim que sabe das reivindicações do Vaemond, porque ela sabe que os Velaryon têm que estar do lado dela. Foi por isso que ela casou com o Laenor, para ter os Velaryon do lado dela quando ela reivindicasse o trono, para que ninguém mais viesse tentar fazer alguma coisa contra ela, porque ela teria essa força ao lado dela. E mesmo após a morte do Laenor, ela ainda contava com os Velaryon, porque os filhos dela são Velaryon. O filho dela é o herdeiro de Derivamarca.
O Corlys, que é o atual Senhor das Marés, estabeleceu que o Lucerys é o herdeiro. O Lucerys já seria o herdeiro por herança, porque bastardo ou não, isso são apenas boatos. O Laenor legitimou eles. Eles são legitimados. Eles são Velaryons. Eles vão morrer Velaryon, entendeu, gente? E como o Laenor era o herdeiro, o próximo na linha sucessória seria o Jaehaerys, mas o Jaehaerys já é o herdeiro do trono. Então, cabe ao Lucerys, o segundo filho, assumir Derivamarca. Mas, como as decisões do reino agora estão nas mãos do Otto Hightower e da Rainha Alicent, as coisas podem mudar. E a Rhaenyra percebe isso. Ela percebe isso no momento em que ela visita o pai dela. A primeira coisa que ela faz é visitar o pai dela. E a primeira coisa que ela nota é que o pai dela não vai poder ajudar. Desesperada, ela vai atrás do único apoio que ela acha que ela tem. A princesa Rhaenys, que foi até Porto Real também. E aí a gente tem uma conversa dela com a Rhaenys, em que ela diz que ela achava que a Rhaenys estava lá para apoiar a reivindicação dela. Afinal, aparentemente, e para todos os olhos, os filhos dela são netos da Rhaenys. Mas ela percebe que a Rhaenys está lá para fazer a sua própria reivindicação, colocar a Baela no trono de Derivamarca, já que essa era a pretensão da Rhaenys no último episódio, quando ela conversou com o Corlys, de colocar a Baela como herdeira e não o Lucerys, para ter uma Velaryon ali no trono. E isso já é uma coisa que dava para você notar as intenções dela desde que a Baela aparece lá na primeira cena do lado dela no trono. Ela está treinando a Baela para reinar ali. É por isso que a Baela está sendo criada em Derivamarca e não lá em Pedra do Dragão, como a Reina, a irmã dela, está sendo criada pela Rhaenyra. A gente vê claramente que a Reina tem uma filiação maior com a Rhaenyra, enquanto a Baela tem uma filiação melhor com a Rhaenys. E a Rhaenyra percebe isso, e ela, numa cartada final, num ato de desespero, ela vai lá e dá a sua cartada. Ela sugere que as netas da Rhaenys, a Rhaena e a Baela, se casem com os filhos dela. E isso, gente, é maravilhoso. É uma jogada e tanto, porque isso reafirma a posição dos filhos da Rhaenyra como Velaryon. E qualquer dúvida sobre se quem vai governar Derivamarca a partir de então fosse Velaryon, vai ser Velaryon. Porque vamos lá, gente. A Rhaenyra sugeriu que a Baela se casasse com o Jaehaerys e a Reina com o Lucerys. Assim, fazendo da Baela a próxima rainha dos Sete Reinos. Ela governaria ao lado do Jaehaerys. E isso faria com que um Velaryon finalmente chegasse ao trono. Um Velaryon legítimo, já que essa era a grande reclamação da Rhaenys. E seria uma reafirmação para o próprio Corlys ter dois dos netos dele, Velaryon, no trono. Um tem o nome, o outro tem o sangue. E faria com que todas as reivindicações do Vaemond fossem anuladas, porque se você coloca o Lucerys, que tá tendo a sua paternidade questionada, casando com uma Velaryon de sangue, foda-se que o Lucerys não tem o sangue certo. Ele tem o nome certo. O Lucerys vai passar o nome Velaryon adiante, enquanto a Reina vai passar o sangue Velaryon adiante. Então isso reafirma a posição de ambos os filhos da Rhaenyra e coloca ambas as netas da Rhaenys e do Corlys, as netas de sangue, como as progenitoras das próximas gerações ali, tanto dos Targaryens, da linhagem Targaryen, como da linhagem Velaryon. Você tá entendendo que até a linhagem dos Velaryon no trono e a linhagem de Derivamarca também continuaria sendo Velaryon com esse casamento? Maravilhoso! Só que a Rhaenys percebe que isso é um ato de desespero da Rhaenyra. Então, aparentemente, nesse começo, ela recusa. E vendo a recusa da Rhaenys, a Rhaenyra entra em desespero ainda maior, que ela vai sozinha à noite no quarto do pai dela e ela chora sobre o corpo do pai, desesperada. Ela diz que
o pai dela falou pra ela que ela devia manter o Reino Unido, mas ele, ao nomear ela herdeira, dividiu o reino. E esse peso sobre ela tá sendo demais, que ela talvez não consiga, que para ela conseguir, ela precisa dele. Ela precisa que ele apoie ela e os filhos dela. Desesperada. E claro, né, uma coisa que se deve mencionar é que no primeiro contato da Rhaenyra com o Viserys, a gente tem a apresentação dos dois filhos dela com o Daemon, né? Que eu vou chamar eles aqui pelos títulos que eles vão ter mais tarde na história, justamente para diferenciar nos outros personagens que têm o mesmo nome. Então, gente, a partir desse vídeo eu vou começar a me referir ao Viserys, o rei, como Viserys I, já que é o título dele, o filho da Rhaenyra com o Daemon de Viserys II, porque é o título que eles vão ter quando mais tarde ele se tornar rei. E os dois Aegons vão ter os títulos deles. Aegon II para me referenciar ao filho do Viserys com a Alicent, e Aegon III para me referenciar ali ao filho da Rhaenyra com o Daemon. Dito isso, eu adorei o foreshadow. A Rhaenyra vai lá, apresenta os dois filhos dela. Ela diz: esse aqui é o Aegon, no caso o Aegon III, e esse aqui é o Viserys. Ou seja, esse aqui é o meu filho que eu coloquei o nome em sua homenagem. E aí o Viserys I, o rei, ele diz exatamente essa frase: é um belo nome para o rei. Dando um foreshadow aí de que esse carinha vai ser rei e é dessa linhagem que vai vir a Daenerys. É da linhagem do Viserys que vai vir a Daenerys, gente, pra quem não sabe. Então isso aí foi um grande foreshadow que eu adorei. Mas seguindo ali a cena do desespero da Rhaenyra implorando pela ajuda do pai, a gente tem a manhã seguinte, que é justamente o rei ali sendo tratado pelos mestres. E assim que eles sugerem que ele beba o leite de papoula, ele nega. E aí a gente tem o Otto insistindo que ele tome o leite, porque ele sabia que ele precisava do rei dopado para não atrapalhar lá na reuniãozinha dele, em que ele tomaria as decisões pelo reino, porque ele é a mão do rei. A mão do rei tenha-se direito de decidir coisas pelo reino em nome do rei quando ele está impossibilitado. Ele precisava do Viserys impossibilitado para ele legitimar o Vaemond como o herdeiro de Derivamarca. Mas o rei nega e ele fala: eu quero um jantar com a minha família. A minha família está toda reunida aqui. Eu quero um jantar e eu quero estar são quando isso acontecer. Prepare esse jantar que eu estarei lá. E nós temos ali o Otto regendo a convocação ali das pessoas que estão reivindicando o trono de Derivamarca. E a primeira pessoa que ele ouve é o Vaemond. O Vaemond coloca ali algumas sugestões da ilegitimidade dos filhos da Rhaenyra, mas sem nunca dizer. Ele fica dizendo que se ele for o herdeiro, Derivamarca vai ter o sangue legítimo e verdadeiro Velaryon ali. Então ele dá insinuações, mas sem dizer as palavras, sem dizer que ele está cometendo o ato de traição a fazer essa reivindicação. A Rhaenyra entende as sugestões, ela tenta interferir, a Alicent cala ela. Você vai ter a sua vez, deixe que ele faça a reivindicação dele. E assim que a Rhaenyra tem a vez dela, quando ela começa a falar, as portas da sala do trono se abrem, anunciando o rei Viserys. E aí a gente tem a melhor cena desse episódio. E uma cena dramática. É dramático toda a caminhada dele até o trono. Todo o esforço que ele está fazendo em prol da filha. A gente observa como está sendo cada passo doloroso para ele. Como está sendo também, de certa forma, humilhante ver que os súditos dele estão vendo ele naquela forma decrépita, moribunda. Mas ele vai, ele caminha. E quando a coroa dele cai, em um gesto simbólico de que ele já não é o rei que ele foi antes, de que o reinado dele tá chegando ao fim, Daemon pega a coroa e coloca sobre o irmão dele. Porque Daemon percebe que Viserys veio defender a esposa dele. Que Viserys tá lá pra colocar ordem no rolê. Como se dissesse: continua, vai lá, você não vai falhar agora, meu querido, você vai até o final. Ele se senta no trono e a primeira coisa que ele fala assim que ele toma fôlego é: não tô entendendo pra que essa reunião aqui. Eu pensei que a herança de Derivamarca já estava estabelecida e eu não tô entendendo porque a única pessoa que deveria estar sendo ouvida
não foi ouvida até agora. A única pessoa que pode ter certeza dos verdadeiros desejos de Corlys Velaryon, a esposa dele, a princesa Rhaenys Targaryen. E nisso, a Rhaenys tem a sua voz. E nesse momento, para quem estava observando ela negar a proposta da Rhaenyra, esperando que ela traia a Rhaenyra, coloque a Baela no trono, afinal ela foi até lá para fazer isso. Só que ela não surpreende. Ela vai lá e diz: é de desejo de Corlys Velaryon que Lucerys Velaryon o suceda. Esse é o desejo do meu marido. Inclusive, e ela joga a proposta da Rhaenyra na reta. Rhaenyra me fez uma proposta hoje de casar os seus filhos com minhas netas. Viserys concorda, maravilhoso. E é maravilhoso, como eu já expliquei aqui. Só que nessa, quem fica ali indignado que foi estabelecido que Lucerys iria governar Vaemond. E ele tem a pior reação possível. Ele começa a insultar o rei. E você vê pela cara do Viserys que isso não vai ficar barato. Você vê pelo rosto dos demais da corte que ele tá fazendo merda. Que ele não devia falar aquilo. Ele insulta o rei, dizendo que o rei não pode decidir quem vai ser o herdeiro de Derivamarca. Como assim, meu querido? Ele é o rei. Ele coloca quem ele quiser governando cada casa, se assim ele desejar. Se assim desejar, você não é mais um nobre. Você perde os seus títulos, a sua casa, e ele coloca quem ele quiser na reta para substituir. Ele é o rei. É ele que governa os 7 reinos. Como você tá dizendo que ele não pode decidir quem vai ser o herdeiro de Derivamarca? Mas ele não para por aí. Ele fala com todas as letras que os filhos da Rhaenyra são bastardos. E para quem viu o episódio passado, você sabe o que Viserys falou sobre isso. Ele falou com todas as letras que se alguém questionasse, teria a língua cortada. E ele coloca isso à prova. E para piorar, ele chama Rhaenyra de puta na frente do Viserys. Cara, o Viserys se levantou da cama dele para vir defender a filha dele. E você chama ela de puta na frente de todo mundo? Deslegitima os filhos dela na frente dele? Você acha que isso vai sair barato? Viserys se levanta. Ele se levanta do troninho dele e diz que ele mesmo vai cortar a língua dele, que ele vai cumprir o que ele falou lá no episódio passado. E antes que ele pudesse ter a chance, Daemon faz o que ele faz de melhor, não é mesmo? Em um corte limpo com a espada de aço valiano e uma sombria, Daemon corta a cabeça dele na frente de geral. E ainda faz troça dizendo que o rei pode ficar com a língua. Gente, a cena inteira é maravilhosa. E aí nós temos uma cena ali da princesa Rhaenys velando pelo corpo do Vaemond que tá sendo ali balsamado. A gente vê o mestre falando: nossa, não precisa ficar aqui, não pode olhar pro olho do morto, porque isso aí dá azar. E vemos no rosto dela como isso, cara, é difícil ser Rhaenys, porque ela já presenciou 2 mortes na família dela, ambos dos filhos dela. A gente vê agora ela presenciando ali a morte do cunhado. Pra piorar, o marido dela pode ter o mesmo destino. Ele pode estar indo com o pé na cova, entendeu? Então, tá difícil. E aí a gente já vê um outro foreshadowing, porque a Rhaenys é uma das vítimas ali da guerra que está por vir. Inclusive, o Corlys, que aqui está com o pé na cova e tá todo mundo achando que ele vai morrer, sobrevive mais do que ela. Então, de novo, outro foreshadowing que eu amei. E aí nós temos a cena do famigerado jantar que o Viserys exigiu que Otto fizesse. Durante o jantar, Viserys levanta a voz de novo e ele diz: nós precisamos nos unir como família. E precisamos fazer isso pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso nome e pelo reino. Porque o reino merece uma casa real, unida. Nós não podemos iniciar uma guerrinha para desestabilizar o reino. A gente tem que vir aqui consertar essas alianças, reafirmar essas alianças. Eu tô dizendo isso como pai, como avô e como rei. E aparentemente a gente tem uma cena da Rhaenyra e da Alicent se perdoando, colocando tudo em pratos limpos de novo. Talvez reacendendo ali aquela amizade. A gente tem a Rhaenyra engolindo seu orgulho, levantando a taça para brindar pela rainha Alicent, que cuidou do pai dela enquanto ela tava lá em pé do dragão sem saber que o pai dela tava definhando no castelo. A gente tem a rainha Alicent reafirmando o direito de nascença de Rhaenyra, chamando-a de futura rainha. A gente vê as duas com os olhares, botando banca nos filhos que estão ali em rixa de criança.
A gente tem ali o rei Viserys levantando a taça pelo noivado dos netos. E aí nós temos o Aegon fazendo troça com a cara do Jace, com comentários machistas e escrotos. E nós temos o Jace, sem perder a pose, um verdadeiro cavalheiro, não é mesmo? Ele falou pra ele dobrar a língua, que ele podia fazer troça com a cara dele, não com a noiva dele. Ele ouve a esposa do Aegon, a Rhaelena, a esposa irmã, inclusive, dizendo que ele é um péssimo marido, que não dá atenção pra ela. E nós vemos Jace pedindo permissão para a noiva antes de chamar a Rhaelena pra dançar. E aí a gente vê o pessoal vendo essa cena, de como eles gostaram disso, de colocar os desavenças pro lado e ser feliz. E a gente vê o Viserys tendo essa última refeição em família e ser uma coisa boa, feliz. Mas Viserys começa a passar mal e ele sai. E aí a coisa desanda. Apesar da Alicent e da Rhaenyra tentando segurar os filhos, apesar delas tentarem reestabelecer o que elas acabaram de prometer pro Viserys, de reestabelecer aquela aliança, de ser uma família boa e feliz para ali os filhos que foram criados por tantos anos, sendo ali inspirados pela rixa das mães, não se segurando. A gente vê um porco assado chegando para o jantar e sendo colocado na frente do Aemond. Alguns episódios atrás, estava sendo caçoado com um porco dragão porque ele era um sem dragão. A gente vê o Luke fazendo troça com isso com um sorrisinho, o Aemond percebendo, e o Aemond, numa facada final, levantando a taça em nome dos meninos fortes. Lembrando que forte em inglês é strong. Strong é o nome do Harwin Strong. Ele disse que estava só elogiando os sobrinhos, mas a gente sabe que a insinuação estava lá. Os meninos partem para uma briguinha que é apartada pela guarda real. Finalmente, não é mesmo? Porque na última vez a guarda real não estava lá para fazer alguma coisa. Mas é Daemon que coloca moral na história. Ele simplesmente se coloca entre os dois lados e sem precisar dizer uma palavra, os dois lados cessam. A gente vê a Alicent tentando cumprir a promessa com Viserys. Por que você não fica mais aqui na corte, Rhaenyra? Quando a Rhaenyra sugere levar os meninos para a Pedra do Dragão. E ela fala, não, eu vou levar os meninos para a Pedra do Dragão, mas eu volto voando no meu dragão. Ou seja, elas realmente estavam tentando manter a palavra que elas acabaram de dar ao Viserys. Mas aí, o episódio vai terminar com a Alicent contracenando com o Viserys. E o Viserys achando que ela é a Rhaenyra falando sobre a canção de Gelo e Fogo do Aegon. E embora ele esteja falando do Aegon Conquistador, a Alicent acha que ele está falando do Aegon, filho dela. E ela acha que ele está reconsiderando, colocando o Aegon no trono. E isso aí vai dar merda mais pra frente. O trailer do próximo episódio anuncia a morte do Viserys e anuncia os planos da Alicent de colocar o Aegon no trono. Porque nas conclusões que ela tirou daquela conversa, o Viserys reconsiderou que aquele futuro brilhante da profecia se referia ao filho dela. E aí a gente tem toda essa questão que o próximo episódio ele vai ser, na minha opinião, focado no lado dos verdes, em como eles estão reagindo à morte do Viserys. Eu acho que o arco ali de Pedra do Dragão com a Rhaenyra não deve ser abordado. E o último episódio deve ser focado nos negros, em como a Rhaenyra vai reagir à morte do Viserys. E a gente vai ter, provavelmente, a temporada terminando com o início da dança. E a próxima temporada vai ser dedicada à dança dos dragões, a essa guerra civil entre os dois lados. A primeira temporada foi inteiramente uma preparação de terreno. São eles eles comprimindo todas as informações do livro ali. É por isso que teve tantas passagens de tempo, porque eles precisavam resumir todos aqueles acontecimentos rapidamente. Por isso algumas coisas foram cortadas, algo que eles não achavam que seria essencial para a dança dos dragões, para a guerra que está por vir. E claro que eu achei também muito simbólico que o episódio termina com o último suspiro do Viserys, né? Dele fechando os olhos. E isso podia ser uma coisa que, será que ele só dormiu ou será que ele morreu? Mas né, o trailer já anuncia que sim, ele morreu. E isso é uma coisa triste, porque ele achou que ele morreu com tudo resolvido.
porque foi por isso que ele não se apegou mais a essa força. Você vê ele dizendo que ele não tem mais forças, como se ele tivesse desistido de resistir, porque agora estava tudo estabelecido. Ele se levantou, ele deu voz para Rhaenyra, ele reestabeleceu a legitimidade dos filhos dela e da própria Rhaenyra no trono. Ele reestabeleceu a paz na família dele. E ele, aparentemente achando que tinha reconhecido para Rhaenyra sobre a canção de Gelo e Fogo, que a Rhaenyra iria até o fim. Então, todas as coisas que ele estava preocupado aparentemente tinham sido resolvidas, e é assim que ele morre, achando que estava tudo resolvido, quando a gente sabe que não, porque a guerra tá por aí. E com isso, eu vou encerrar aqui o vídeo. Então é isso, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!